Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio da nossa série comentando o livro Como se Tornar Sobrenatural, do Joe Dispenza. E no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre o campo quântico. Inclusive, a gente já vai ter a nossa primeira meditação, que é justamente acessando o campo quântico. Então, aqui a gente vai estudar sobre o campo quântico e no final a gente vai meditar, a gente vai fazer a meditação que ele ensina sobre o campo quântico. Suzy, e como que vai funcionar? A gente vai comentar o capítulo aqui do livro. A meditação vai estar num vídeo separado desse vídeo aqui, tá? Porque eu quero que você consiga acessar a meditação de uma forma muito fácil e prática. Então, ao invés de você ficar procurando, ter que assistir o vídeo inteiro e ficar procurando onde que começa a meditação, então aonde que vai ficar? Ó, eu vou dar 3 opções para vocês, 3 formas de vocês acessarem. Primeiro, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da meditação, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, aqui na descrição desse vídeo tem o link. E quando você quiser acessar, mas você não quer assistir aqui o comentário do capítulo, porque você já assistiu, enfim, você quer ir direto para a meditação, você vai entrar lá no meu perfil aqui do YouTube e lá vai ter uma playlist, tá? Meditações de Joe Dispenza, do livro Como se Tornar Sobrenatural. Vai ter ali uma playlist, então você clica lá nessa playlist e todas as meditações que eu for fazendo daqui para frente, eu vou colocando tudo lá, tá? Então sempre que você quiser acessar, você vai direto naquela playlist. Também vou deixar aqui embaixo, tá? E se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Suzy e aqui nesse canal a gente fala de física quântica, expansão da consciência, lei da atração, manifestação. Então se você gosta desse tipo de assunto, já vai logo se inscrevendo no canal e deixa o seu like. E se você gosta do meu conteúdo e quer apoiar esse canal, clica aqui no botão de hypar e hype esse vídeo, tá? E assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Mas vamos pro que interessa. Eu vou apresentar aqui a minha tela para vocês me acompanharem. Vou tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje, e aí vocês me dizem aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês preferem assim, ou se vocês preferem como eu estava fazendo antes. Enfim, a gente vai testando qual a forma que a gente consegue ser mais produtivo aqui, tá bom? Gente, tô apresentando a tela aí pra vocês, tá? E esse capítulo, que é o capítulo 3, ele se chama Sintonize em Novos Potenciais no Quantum. O que seria o Quantum, né? O Quantum é justamente o campo quântico, tá? E o que é o campo quântico, né? Ele vai dizer aqui o seguinte, ó, o campo quântico é o campo invisível de energia e informação. Então, a gente pode dizer que é um campo de inteligência ou uma consciência além do espaço e tempo. O que ele está querendo dizer com isso daqui? Olha só, pensa comigo. Basicamente, eu e você somos consciência. Então, assim, nós não somos um corpo físico. Nós não somos um ser físico apenas. Na verdade, nós somos uma consciência que habita um corpo físico. E essa consciência, ela faz parte de uma consciência maior, que é a consciência suprema, digamos assim, que é uma consciência universal. E nós estamos contidos, nós fazemos parte dessa consciência. Só que essa consciência universal, que é uma consciência, digamos assim, que suprema, ela governa tudo, ela governa todas as leis da natureza. Então, tudo que existe vem de lá. Tudo que existe na natureza, a forma como as coisas são organizadas, quando a gente olha para a natureza, a gente enxerga tanta coerência, né? A gente enxerga tanta organização. Então, de onde é que vem isso? Toda essa organização, essa inteligência, a forma como a natureza flui de uma forma tão organizada, cada coisa tem sua função, cada coisa tem o seu lugar. Tudo isso vem do campo quântico, que é justamente essa consciência maior que contém todas as coisas. E essa inteligência é o que mantém todas as coisas funcionando. Então, algumas pessoas vão chamar isso de campo quântico, outras pessoas vão chamar de Deus, outras pessoas vão chamar de energia, outras pessoas vão chamar de universo. Chame como você quiser. A questão é, existe um campo, existe um lugar, uma consciência que contém todas as coisas e que organiza, tá? E que mantém tudo funcionando. Existem alguns questionamentos, tá? Existem pessoas que não concordam com essa visão do Joe Dispenza do campo quântico, a forma como ele aborda o campo quântico, né? A gente vai
discorrer aqui do campo quântico, como que funciona, como que a gente colapsa uma onda. E existem muitas pessoas, cientistas, visões, que discordam, né, dessa visão dele. E um ponto que ele usa para se defender, para sustentar, para argumentar a ideia dele, né, a tese dele é o seguinte, ele faz o seguinte questionamento. Quando a gente tem uma explosão, o que é o mais comum de acontecer depois dessa explosão? E a resposta parece óbvia, né? Depois de qualquer explosão, a gente tem o quê? Desordem, a gente tem caos. E aí ele faz o seguinte questionamento. Então, por que depois do Big Bang, ao invés de a gente ter desordem, caos, destruição, é justamente o contrário? Por que depois dessa explosão que deu origem a tudo que existe, por que tudo é tão organizado? Né? Quando a gente olha para a natureza, como eu falei, tudo é tão coerente, tudo faz sentido, cada coisa tem a sua função, o seu lugar, uma coisa coopera para a outra. Então, assim, tudo é muito coerente, né? Então, esse é um questionamento que ele levanta, que eu acho muito interessante esse ponto de vista dele, porque realmente faz muito sentido, né? Como que tem tanta ordem assim? Como que tudo é tão perfeito, tudo é tão organizado? Isso depois de uma explosão, né? Teoricamente, seria para ser o contrário, era para ser desordenado, para ser desorganizado, feio, né? Mas não é o que a gente percebe. Bom, mas o campo quântico, a gente falou que ele é uma forma de consciência, né? Uma inteligência universal. Só que lá no campo quântico não existe nada físico, não existe matéria como a gente vê aqui, nessa dimensão, nessa realidade que a gente existe. Lá não existe matéria. Então, imagina, faz o seguinte exercício, vamos fazer esse exercício aqui com ele. Começa a retirar, olha para a natureza ao seu redor e começa a retirar as coisas. Começa a retirar as casas, as ruas, as árvores, os animais, e aí você vai retirando tudo até você chegar num completo nada. Até você chegar num espaço vazio, que não tem nada. Você olha e você não enxerga nada. É assim que ele descreve o campo quântico, como se fosse um lugar completamente escuro e vazio. É o completo nada, é um vácuo infinito, um espaço infinito. Só que nesse campo só existe energia, onda. É a única coisa que existe nesse lugar é onda. A única forma de a gente acessar esse lugar é através da nossa consciência. A única forma de chegar no campo quântico é nos tornando consciência. E eu gosto da expressão que ele usa, que é a expressão me tornando ninguém, coisa alguma. Né? Eu deixo de me tornar alguma coisa para me tornar coisa nenhuma. Eu saio de algum lugar para ir para lugar nenhum, em um determinado tempo para ir em tempo nenhum. Ou seja, lá a única coisa que existe é consciência. Não existe matéria, não existe tempo, não existe nada limitado. A única coisa que existe é energia. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Tudo no nosso universo conhecido, embora pareça ser sólido, ou seja, parece que é sólido, né? Por exemplo, esse caderno aqui. Ele parece ser sólido, não parece? Parece algo que eu consigo tocar, algo que eu consigo ver. Então a gente tem a sensação de que tudo aqui é muito sólido, é muito real, porque a nossa percepção de realidade, ela está diretamente ligada àquilo que eu consigo experimentar através dos meus sentidos. Então se eu consigo tocar, se eu consigo ver, se eu consigo cheirar, se eu consigo comer, sentir gosto, se eu consigo ouvir, a gente considera isso como real, como realidade. Só que olha o que ele vai dizer aqui, ó. Tudo no nosso universo conhecido, embora pareça ser sólido, é 99,9999. Deixa eu sublinhar aqui, ó, para você ver. É 99,99999% de energia ou informação. Suzy, como assim? Olha só, a matéria é um componente infinitesimalmente, nossa, que palavra difícil, pequeno em relação ao espaço imenso de nada físico. Como assim? Ó, eu vou desenhar aqui embaixo para você. Vou desenhar um átomo, tá? Se você não sabe o que é átomo, átomo é o que compõe tudo. Tudo que existe no universo físico, enfim, é composto por átomo, tá? Então, um átomo, ele é composto do quê? Ele tem um núcleo,
né? Que a gente vai ter o que a gente chama de prótons e nêutrons, que é carga positiva e negativa. E a gente tem as camadas, né? A gente vai ter as camadas do elétron, que a gente chama de eletrosfera, que é onde os elétrons, eles habitam, eles ficam. Só que, na verdade, o que ele vai dizer aqui onde está grifado, ele vai dizer o seguinte: na verdade, o átomo, a gente já consegue ver por microscopia quântica que, na verdade, o átomo, ele tem o seu núcleo de prótons e nêutrons, que é carga positiva, tá? E carga neutra, enfim. E ele não tem essas camadas aqui, ó, como a gente está acostumado a ver, né, da física clássica. Ele não tem essas camadas aqui, ó, necessariamente. Na verdade, ele tem um núcleo e ele só é energia. Eu vou fazer um círculo aqui para você conseguir enxergar. Mas o que eu quero que você entenda é que esse círculo, na verdade, ele não existe. Porque não existe um limite, entende? Não existe um lugar aonde o elétron fica específico. E é justamente isso que ele está falando. Aqui nessa parte que está grifada, é justamente isso que ele está falando. O que ele diz? A gente tem o núcleo do átomo, né? E aí o elétron, ele aparece em pontos aleatórios. Então, assim, por exemplo, deixa eu diminuir aqui minha borracha. Então, assim, ó, por exemplo, uma hora o elétron, ele está aparecendo aqui. Opa. Ele está aparecendo aqui em cima. Só que daqui a pouco ele some daqui e ele aparece aqui embaixo. Daqui a pouco ele aparece aqui do outro lado. E daqui a pouco aqui do lado. Ou seja, não tem uma posição específica que o elétron fique. Entende? O elétron, ele aparece em pontos aleatórios. Aqui dentro desse campo energético que todo átomo tem, os elétrons vão aparecendo de forma aleatória. Só que o que é que define aonde que o elétron vai aparecer? Porque assim, ó, quando a gente está falando que o elétron aparece de forma aleatória, ele vai dizer aqui no livro que, na verdade, o elétron, ele existe, os elétrons, eles coexistem todos simultaneamente. Ou seja, é como se fossem as probabilidades. Então, todos os elétrons, na verdade, eles existem em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei que é meio confuso e meio difícil de a gente imaginar isso, porque a gente está falando assim de uma coisa que é nível subatômica. A gente nem enxerga esse negócio. Só que o que você precisa entender é que os elétrons, né, eles coexistem todos simultaneamente como uma probabilidade. E aí, o que vai definir se o elétron vai aparecer lá em cima, se o elétron vai aparecer lá embaixo? Vou desenhar aqui de novo o elétron, o átomo. Ó. O que vai definir a posição que o meu elétron aparece? Se ele vai aparecer aqui em cima, se ele vai aparecer aqui embaixo ou aqui do lado. O que vai definir isso? A posição do elétron. O que define a posição do elétron é o que a gente chama do observador. E quem é o observador? Daí a gente tem um ponto. Esse observador, ele pode ser você. Como assim, Suzy? Ele pode ser eu? O que o Joe Dispenza ele traz? Ele traz a ideia de que todos os elétrons, eles existem, coexistem simultaneamente, como uma probabilidade. Eles estão ali. Só que a partir do momento em que você observa, esse elétron, ele colapsa, o que a gente chama do colapso da função da onda. O que é a função da onda? É o estado em que uma onda se encontra, é o estado que a onda está. Só que a partir do momento em que tu observa, tu colapsa essa função, ou seja, tu colapsa esse estado. Por quê? Porque agora tu consegue alterar o estado daquela onda. Então, o que antes era só uma onda, uma probabilidade, os elétrons eles poderiam estar aqui, 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 aqui. Agora, tu tem algo definido. A partir do momento que tu observa o elétron, ele surge. Até agora ele era só uma onda de energia, só uma probabilidade. Mas a partir do momento que tu observa, ele se torna real.
Suzy, como assim? Que loucura é essa? Essa loucura é o que a gente chama de colapso da função da onda. Olha só o que ele diz. Apenas quando um observador foca a atenção e procura alguma coisa material, é que o campo de energia e informação invisível se aglutina em uma partícula que conhecemos como elétron. Isso é o que a gente chama do colapso da função da onda ou de um evento quântico. Então, quando você observa essas ondas, é como se elas se aglutinassem e formassem um elétron. E ela vai formar o elétron, a partícula. Porque quando a gente está falando de elétron, a gente está falando de partícula. Porque assim, ó, essa caneta aqui, ela existe em duas formas. Ela existe na forma de onda e existe na forma de partícula. Só que na forma de onda, eu não vejo, a gente não vê. Agora, na forma de partícula, o que é a partícula? São vários elétrons juntos, vários átomos com vários elétrons que se juntam, que formam uma molécula, que formam uma coisa maior, até chegar à caneta. Até eu conseguir ver. E apesar de eu achar que isso daqui é sólido, porque eu tô tocando, tô mexendo, na verdade, o átomo disso daqui tem mais energia do que matéria. Então, na verdade, aqui tem mais espaço vazio do que matéria propriamente dita. Mas a questão é que quando você foca em alguma coisa, quando você foca em uma possibilidade, o elétron aparece. Só que o contrário também acontece. Quando você desvia a sua atenção de alguma coisa, o elétron desaparece. E ele volta à sua forma de probabilidade. Então agora ele pode aparecer aqui, 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 de novo. Por quê? Porque você desviou a sua atenção. Isso é muito louco, existem muitos questionamentos, existem muitas refutações. Muita gente não concorda com essa visão do Joe Dispenza. Mas, cara, essa é a teoria que ele traz, baseado nos estudos que ele fez, nas pesquisas que ele faz e tudo mais. E ele defende essa ideia, tá? A partir do momento que você observa, você colapsa a função da onda, você aglutina o que antes era só energia, agora se torna partícula, um elétron. E a partir disso, aquela onda vai colapsando, desacelerando até ela se materializar na sua vida, na forma daquilo que você observou, né? Daquilo que você sintonizou. A propósito, enquanto nós, como consciência subjetiva, ou seja, uma consciência individual, né? Observamos o elétron e a tornamos forma, a gente que dá forma ao elétron, existe uma consciência universal objetiva que constantemente observa todos nós em nossa realidade tridimensional, dando-nos ordem e forma. Então, ao mesmo tempo que você observa algo, você colapsa aquela onda em matéria, em realidade, o que ele defende é o seguinte: esse campo quântico, na sua totalidade, que é uma consciência universal, ela também está nos observando. É como se ela estivesse nos colapsando, entende? É como se ela também estivesse colapsando uma onda e nos tornando matéria tridimensional. Da mesma forma que nós estamos observando algo e tornando aquilo real através da nossa observação, essa consciência universal também está nos observando, nos tornando matéria. Então é mais ou menos essa ideia que ele traz do campo quântico. Então, na verdade, a ideia é que todos nós somos uma coisa só. Nós fazemos parte do quantum, do campo quântico, dessa mente universal, né? Dessa consciência universal. Nós fazemos parte disso. E quando a gente vai para a meditação, um dos principais objetivos da meditação é fazer com que a gente expanda a nossa consciência de entender, de nos sentirmos unificados com esse campo. A nossa experiência física, ela nos limita muito. E às vezes a gente fica tão apegado a essa realidade física tridimensional e a gente perde esse senso de unidade, de unicidade. A gente começa a viver como se nós estivéssemos totalmente separados dos outros, das outras coisas, de Deus. Só que, na verdade, todos nós somos um. É tudo uma única coisa tendo experiências diferentes.
Então, um dos objetivos da meditação é trazer essa consciência de unicidade, de que nós somos um só, de que nós fazemos parte do todo. E se nós fazemos parte do todo, concorda comigo que você tem habilidades que o todo também tem, digamos assim? Entende? Então você começa a viver de uma forma mais harmônica, você começa a entender que tudo faz parte de você influencia em tudo, os outros influenciam em você, porque na verdade tudo tá dentro do mesmo pacote. Aí o que ele diz? Ó, se você vê a sua vida do mesmo nível mental todo dia, antecipando as coisas, focando nas mesmas coisas, você está sempre colapsando a mesma onda. Você concorda comigo que se você continua pensando nas mesmas coisas, focando nas mesmas coisas, você vai sempre colapsar a mesma onda, ou seja, você vai sempre materializar a mesma realidade. Você vai sempre materializar a mesma coisa. Por quê? Porque se aquilo que você observa você materializa, se você está sempre vendo a mesma coisa, olhando sempre pela mesma perspectiva, focando sempre nas mesmas coisas, tentando sempre prever as coisas de acordo com aquilo que você já conhece, você está sempre colapsando na mesma onda. E aí, obviamente, não tem como você esperar algo de diferente, algo de desconhecido na sua vida. Ó, por exemplo, se você acorda e pensa, onde está a minha dor? A sua dor conhecida logo aparece, porque você conta com ela ali. É igual quando, por exemplo, você se machuca, você faz um corte, algo do tipo, e aí tá doendo, tá doendo, tá doendo, aí de repente você começa a conversar com as outras pessoas, começa a fazer outras coisas, e você meio que esquece da dor. Não é que a dor não está mais ali, mas é que você não tá prestando atenção, e quando você não tá prestando atenção, você não sente, entende? Você não tá focando naquilo ali. Então você nem sente mais a dor. Você tá conversando, você tá rindo, quando você vê, a sua dor passou. Então, quando você tira o foco daquilo que você já conhece, das suas memórias, das suas experiências. Ah, mas amanhã eu vou trabalhar e vai ser assim, assim, assado. Ah, amanhã eu tenho uma reunião com o meu chefe e eu já sei que vai ser assim, assim, assado. Quando você tira o seu foco daquilo que você já conhece, você abre espaço para criar algo desconhecido. Porque se eu vou lá na reunião com o chefe, mas, tipo assim, eu não tô nem aí, eu tiro o foco daquilo que eu já vivi. Pode ser que você tenha uma experiência totalmente diferente das outras. Concorda comigo? Pode ser que você vá naquela reunião e seja totalmente diferente das outras reuniões que você já teve. Você tenha uma experiência nova, diferente. Mesmo sendo a mesma reunião, mesmo sendo o mesmo chefe. Por quê? Porque você tirou os olhos daquela realidade. E aí você abriu espaço para criar algo novo. Agora a gente vai falar das mudanças cerebrais, tá? De quando a gente acessa o campo quântico, que é o que a gente vai fazer na nossa meditação. O que que isso causa no nosso cérebro? Primeira coisa, você rompe o seu... Opa! A primeira coisa que acontece é, você rompe o seu vício químico, tá? Pelo menos temporariamente, né? Pelo menos no momento em que você está ali, com aquelas emoções que costumam dirigir os seus pensamentos. Então, é aquilo que eu falei, da experiência, aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe. Quando você está lá no campo quântico, lembra que a gente falou, acho que foi no primeiro capítulo do vício, de quando você fica viciado numa emoção, você fica preso naquela emoção ali? Então, quando você acessa o campo quântico, você começa a enfraquecer esse elo energético, porque lembra lá que a gente tem uma experiência e essa experiência gera uma rede neurológica que tem uma memória e essa memória ela é ativada pelo quê? Emoções, porque essa memória contém uma emoção, ou seja, o seu cérebro ele pode ficar viciado em remoer essa memória, em relembrar essa memória, em reviver essa memória. Por quê? Porque ele está viciado nessa emoção, porque essa emoção é uma substância química. E quando você começa a tirar o foco do conhecido, você começa a romper essa rede neurológica e ela começa a ficar um pouquinho mais fraca. Ela vai se afrouxando. É o processo do desaprender, né? Quando você fica muito tempo sem dirigir. Lembra que eu citei o exemplo do dirigir? Quando você fica muito tempo sem dirigir, quando você volta a dirigir, você tem uma certa dificuldade, parece que você desaprendeu. Então, até você retornar, leva um pouquinho de tempo. Por quê? Porque essas redes neurológicas, elas foram se afrouxando, digamos assim. Então, quando você permanece no tempo, no desconhecido, no momento presente ali da meditação, como você tira o seu foco de tudo que você já conhece, dessas emoções e dessas experiências, essas redes neurológicas, elas vão se afrouxando, sabe? Elas vão ficando mais frouxas.
E até um ponto, quando você repete isso muitas vezes, você vai fazendo isso tanto que essas redes neurológicas vão se enfraquecendo até o ponto em que elas não são mais ativadas. Então você para de se sentir sempre da mesma forma e você coloca a sua atenção em uma outra possibilidade. Como você está em forma meditativa, ou seja, você está em consciência. Porque assim, quando você faz a meditação, você desacelera as ondas cerebrais, lembra lá que a gente falou das ondas, beta, alfa, teta? Você desacelera as ondas cerebrais, certo? E a sua mente consciente, que é o neocórtex, aqui ó, o neocórtex, que é onde está a nossa mente consciente, a nossa mente pensante. Essa mente, ela fica mais lenta. Por quê? Porque a gente desacelera essas ondas, certo? Então ela fica mais lenta, mais devagar e menos excitada, né? No sentido de ficar mais agitada, com muito estímulo. E vai trabalhar de forma mais holística. E como você está na forma de consciência, concorda comigo que se você não está num lugar físico, digamos assim, você não tem perigo para antecipar? Você não tem nada para antecipar? Porque assim, tudo aquilo que a gente tenta antecipar, na verdade, é sempre a nossa mente tentando nos proteger. Lembra daquela história que nosso cérebro é sobrevivente, tal, 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 tal. E ele sempre vai focar no externo porque ele quer ver se não tem um tigre que pode vir me matar, se não tem um leão, se não tem um... Entende? Então é por isso que o nosso cérebro ele sempre tem uma tendência a focar no externo e focar em coisas negativas, em coisas que podem ser, representam algum tipo de perigo pra gente. Só que concorda comigo que se você vai além da consciência, se você não está mais aqui no mundo físico, digamos assim, não tem mais perigo. Você não precisa mais antecipar nada, porque é como se você não estivesse aqui. É como se você não estivesse no mundo físico, tridimensional. Você está presente somente na forma de consciência, então você não precisa antecipar nada. Você não precisa prever nada, porque é como se nada disso existisse. É como se o seu chefe, se o seu trabalho, se a reunião chata não existisse, porque você está presente somente na forma de consciência. E na forma de consciência não existe matéria, não existe ninguém, só existe probabilidade. Esse aqui é o nosso cérebro, basicamente, e aqui é o neocórtex, que é onde está a nossa consciência, que é aqui, ó, essa região aqui, tá? Aqui é o neocórtex, que tá a nossa mente consciente, a nossa mente analítica, tá? É a nossa consciência, aquilo que a gente faz de forma consciente. Só que quando a gente entra no processo meditativo e a gente começa a acessar esse lugar, desacelerar essas ondas e tudo mais, a consciência que está no neocórtex é como se ela meio que mudasse de lugar. E é como se a nossa consciência ela viesse para cá, ó, que é o nosso cérebro límbico, que é onde estão as nossas emoções, que é onde está relacionado a nossa motivação, comportamento, emoções, sentimentos. A nossa consciência, ela meio que migra para cá. E ela se conecta com o nosso sistema nervoso autônomo. E lembra que o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que ele é inconsciente. A gente não controla. A gente não controla o sistema nervoso autônomo. Só que lembra que ele é responsável por literalmente curar o seu corpo. Ele vai estar relacionado ao seu sistema imunológico. O sistema nervoso autônomo, ele vai regular a temperatura corporal, seu metabolismo, os níveis de glicose, a sua digestão, a reparação das suas células, a destruição daquelas células que não servem mais, digamos assim. Se tiver algum antígeno, algo, um patógeno, né, que a gente diz que é um, sei lá, uma bactéria, um vírus, alguma coisa do tipo. Ou seja, o sistema nervoso autônomo é o que mantém o seu corpo vivo, é o que mantém o seu corpo funcionando da melhor forma possível. Quando ela vem, a sua consciência vem para cá e se liga com o sistema nervoso autônomo, o seu sistema nervoso autônomo, ele vai fazer tudo para você. Porque o que acontece? O seu cérebro, ele começa a se unificar. É isso que ele traz aqui no livro. Ele começa a dizer que é como se os compartimentos do seu cérebro, eles se juntassem. E agora eles trabalham todos juntos.
E aí isso também te traz aquela sensação de unicidade, de que tudo é uma coisa só, é como se tudo estivesse se unindo em uma única coisa. Então o seu cérebro, ele começa a trabalhar junto. É como se, imagina todos esses compartimentos aqui se juntando em uma coisa só e trabalhando tudo junto para um mesmo objetivo, para um mesmo fim. Então é aqui que as pessoas se curam muitas vezes, né? Curam o corpo, curam memórias. Então tudo começa a trabalhar junto, unificado, e isso vai gerar o que a gente chama de ondas cerebrais coerentes. Por quê? Porque agora o nosso cérebro ele está trabalhando de forma unificada, organizando tudo. Tudo aquilo que estava desordenado, que estava em desordem, que estava bagunçado, porque é muito estímulo, muito estresse, emoção aqui, emoção lá, não sei o que, não sei o que. Agora o nosso cérebro ele está trabalhando em conjunto para organizar tudo isso. E isso começa a criar ondas cerebrais coerentes, que é isso daqui, ó. Isso daqui é uma onda incoerente. Tá tudo bagunçado, tudo misturado. É isso aqui que acontece quando a gente tá sempre vivendo em estresse, né? Muito estresse. As ondas, elas começam a ficar todas incoerentes, começam a gerar desordem. Agora, quando a gente entra nesse processo meditativo e tudo mais, o cérebro ele começa a trabalhar de forma ordenada, organizada. E se o seu cérebro está coerente, todo o seu corpo fica coerente. Se o seu cérebro está coerente, você fica coerente. Tudo em você vai ficar mais coerente, vai ficar mais organizado. Então, quanto mais tempo você passa nesse lugar, que é o quantum, mais coerência você gera. Você vai perceber que a nossa meditação, ela tem um tempo, né? Porque ela é dirigida. Só que a ideia, né, o que eu desejo de você é que depois de você repetir essa meditação várias vezes, você consiga fazer essa meditação por si, sozinho, sem alguém te dirigindo, exatamente para que você consiga dar tempo, entende? Para que exatamente você consiga ficar ali pelo tempo necessário, sem se prender a alguém te guiando ou não. Conforme você vai repetindo, vai chegar um momento que você vai aprender a fazer sozinho, né? Então você mesmo pode ir lá e fazer sozinho, induzir esse estado. Você, na verdade, a ideia é essa, né? Eu vou fazer a meditação para te ajudar, para te guiar. Mas quando você chegar num ponto em que você entender, não, eu já consigo fazer sozinho agora, faça sozinho pelo tempo necessário. Pelo tempo que for necessário, pelo tempo que você achar que deve. Então fica lá no campo quântico, fica lá nesse estado até você achar que é necessário. Porque quanto mais tempo você passa lá, mais coerente o seu cérebro fica. Tá, Suzy, já entendi tudo isso, mas assim, como é que eu acesso isso? Como é que eu vou tornar uma onda, que é um negócio que eu nem vejo, que eu nem sei? Como é que eu vou sintonizar nessa frequência para tornar material? Não entendi, Suzy. Como é que eu vou fazer? Aí é o seguinte, a gente vai fazer o que ele chama, né, de intenção clara e emoção elevada, que é aquela história, eu já falei várias e várias vezes, de você unir uma intenção clara com uma emoção elevada. Mas como que a gente vai fazer isso? Quando a gente está falando de intenção clara, a gente está falando de um objetivo muito bem definido. Então, por exemplo, aqui no livro, mais pra frente, ele vai contar a história do filho dele. Que o filho dele queria um emprego e ele disse o seguinte, bom, defina como você quer esse emprego. Quais são as características? E aí ele listou o que era importante para ele. Eu quero ser meu próprio chefe, eu quero poder liderar a minha própria equipe, eu quero que eu possa trabalhar de qualquer lugar, tem que ser algo que eu gosto de fazer. Enfim, você precisa ser específico, o mais específico possível, com maior riqueza de detalhes possível. Isso é uma intenção clara. Intenção clara é você saber o que você quer muito bem definido, a ponto de você conseguir detalhar isso. Suzy, eu quero uma viagem, tá? Mas para onde que você quer ir? Quais são... o que você vai fazer nessa viagem? Você vai de avião? Você vai de ônibus? Você vai de carro? Você vai sozinho? Não, eu não vou sozinho. Com quem você vai? Para onde que você vai? O que você vai fazer lá? Então, sempre seja o mais específico possível. Suzy, eu quero um relacionamento. Que tipo de relacionamento?
Como que é o relacionamento que você quer atrair? Como que é a pessoa que você deseja atrair? E aí você vai juntar com o que ele chama de emoção elevada, que é a famosa emoção elevada. O que que é uma emoção elevada? Você vai pegar essa experiência que você quer ter, seja sua viagem, seja um novo emprego, um relacionamento, e você vai se fazer a seguinte pergunta: bom, o dia que isso acontecer, como é que eu vou me sentir? Suzy, eu não sei como eu vou me sentir, afinal eu nunca vivi. E no final das contas, eu nunca passei por isso, eu não sei o que que eu vou sentir. Mas comece a tentar imaginar isso. Como que eu vou me sentir? Nossa, o dia que eu me casar com a pessoa que eu quero, nossa, eu vou ficar muito feliz. Eu vou me sentir muito realizada. Eu vou me sentir muito satisfeita. Eu vou me sentir muito grata. Nossa, o dia que eu conseguir o emprego que eu quero, eu vou agradecer muito, eu vou ficar muito grata, eu vou ficar muito realizada. Eu vou saber que eu atingi meu potencial e isso vai ser muito bom, vai ser muito satisfatório para mim. Tente imaginar que tipo de emoção você vai sentir quando você alcançar isso. E é importante, né, uma dica que eu dou, que é tente usar gratidão sempre, porque como ele mesmo fala no livro, a gratidão é meio que uma emoção universal. Então, mesmo que você não consiga muito bem, né, definir como que você vai se sentir, tente usar a gratidão, porque a gratidão ela funciona muito bem, afinal ela é meio que universal. Então você tem uma intenção, que é um pensamento, certo? Junto com uma emoção. E aí a gente tem aquela história que eu já falei várias e várias vezes. O nosso pensamento, ele é um estímulo elétrico, né? Por causa dos impulsos nervosos que a gente aciona quando a gente pensa ou intenciona alguma coisa. Lembra da ideia do carro que só de você pensar que você tem que dirigir, o seu cérebro já aciona aquela rede neurológica, ou seja, você não está dirigindo, mas a sua intenção. Então, só de você ter uma intenção, o seu cérebro ele já dispara ali os neurônios. Isso te gera o quê? Impulso elétrico, ou seja, energia elétrica, literalmente. Então, você tem energia elétrica combinada com uma energia magnética, que é a energia do seu sentimento, da emoção. Isso vai te gerar um campo eletromagnético. E essa é a sua assinatura eletromagnética. O que que é a assinatura eletromagnética? É a informação que você está enviando para o campo quântico. Então, o campo quântico, ele não vai receber as suas palavras, ele não vai receber a imagem dos seus pensamentos, porque a imagem quem faz é o nosso cérebro, tá? Na verdade, não existe a imagem em si, ela não existe. É o seu cérebro que capta uma onda. Essa onda contém uma informação, o seu cérebro captou essa onda, pegou a informação, decodificou, formou uma imagem no seu cérebro. Só que o que você precisa entender é que o universo e tudo que existe não trabalha com imagens. A única coisa que trabalha com imagens é o nosso cérebro processando uma informação que ele recebeu através de uma onda. O campo quântico ele não recebe o seu pensamento, aquela imagem. O campo quântico ele recebe a sua frequência, porque toda frequência é uma informação. Então, o seu campo eletromagnético, a sua assinatura eletromagnética está transmitindo ao campo quântico uma informação. Por isso que é importante você ter uma intenção clara, porque quanto mais clara é a sua intenção, digamos que melhor seja a qualidade da informação que você está enviando para o campo quântico, ou seja, vai ser mais fácil de ele te atender. Por quê? Porque ele vai ter ali todos os requisitos. E aí, por ressonância, você emite uma frequência, ele te devolve aquilo que está na mesma frequência. Ó, então aqui, ó, você tá aqui, você é essa pessoa aqui, você está na forma de consciência, né? Você acessou o campo quântico. E aqui, cada bolinha dessa daqui é uma possibilidade, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai observar uma dessas aqui. Quando você observa uma dessas aqui, você colapsa ela. E as outras, não é que as outras deixam de existir, né? Mas é que se você não tá observando elas, elas ficam só ali existindo na forma de possibilidade, nada mais do que isso. Resumindo tudo, você se torna uma consciência, você modifica a sua energia através da sua intenção clara e da sua emoção elevada. Isso vai te gerar um campo de atração. Só que o que você precisa entender é, você vai atrair aquilo que você está emanando. Que nem eu falei, o campo quântico ele não está recebendo uma imagem vívida
da sua imaginação, do seu pensamento. O campo quântico está recebendo uma informação. Então, você precisa focar na emoção certa. Porque, ó, que nem ele tá falando aqui, ó. Se você quer criar mudança, você tem que fazer a partir de uma mudança maior, de uma energia maior, que culpa, dor, medo, raiva, vergonha. Por quê? Porque se você tá ali no campo quântico, mas você tá se sentindo injustiçado, se você tá se sentindo, mas eu sou uma vítima, porque não sei o quê, você tá com raiva, você tá com ódio, essa é a informação que você está mandando pro campo quântico. Então, automaticamente, é isso que vai ser devolvido para você. Então, é importante você também saber exatamente focar na emoção certa. Que nem ele diz aqui, ó. Se você quer criar liberdade, é melhor se sentir livre. Se você quer se curar, é melhor elevar a sua energia à saúde íntegra. Então, se eu quero cura, eu não vou pensar na doença. Se eu quero cura, eu vou pensar na saúde. Se eu quero riqueza, dinheiro, eu não vou ficar pensando que eu tenho um monte de conta para pagar. Não, eu quero dinheiro porque eu tenho conta para pagar. O seu foco não está no dinheiro, o seu foco está na conta que você precisa pagar. Entende a ideia? Você vai atrair correspondente com aquilo que você está sentindo. Então, tipo assim, o meu pensamento é dinheiro, abundância, prosperidade. Mas qual é o meu sentimento? Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre, eu preciso do dinheiro porque eu tenho que pagar minhas contas, eu preciso de dinheiro porque eu estou endividado. Ou seja, você não está focando só na energia da abundância, porque a sua intenção por trás é a sua dívida. O motivo por trás de tudo isso é a dívida que você tem. O que você acha que você vai atrair? Você vai atrair mais dívida. Por quê? Porque o que você está emanando é dívida, eu preciso pagar conta, eu preciso pagar isso, eu preciso aquilo, porque a minha dor, não, eu preciso me curar, porque eu tenho uma dor insuportável. Não, eu preciso me curar, porque senão eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho uma dor. Entende que o seu foco, na verdade, ele não tá na cura, ele tá na dor? Porque no final das contas, a dor é a motivação de tudo. A pobreza é a motivação, a dívida é a motivação. Entende? Então é isso que você precisa alinhar. Você vai emanar aquilo que você quer de volta. Então, se eu quero saúde, sinta saúde. Se eu quero saúde, não importa o motivo, não importa. Eu quero saúde porque eu tenho uma dor. Esquece a dor, porque se você focar na dor, você vai colapsar a onda da dor. Esquece a dor. Eu quero saúde. Como que eu me sinto? Eu me sinto curada. Eu me sinto saúde plena. Eu sinto que a minha saúde é perfeita, a minha saúde é plena. Eu quero abundância, prosperidade. Para mim não falta nada. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho muito além daquilo que eu preciso. Foca naquilo que você tem. Foca naquilo que você sente, que você quer. E se aproprie disso, se sentindo como se você já tivesse, porque você já tem. Porque no campo quântico, aquela onda daquela probabilidade já existe. Aquela chance, aquela probabilidade já existe. Então, a única coisa que você precisa fazer é direcionar o seu olhar para ela. Nesse lugar do campo unificado, você fica ciente de que já existe a possibilidade daquilo que você quer, já existe, e você traz a vida com a sua atenção e com a sua intenção. Então, aqui você pode ser um gênio, você pode ser abundante, você pode ser saudável, pode ser rico, você pode ter uma experiência mística, um novo trabalho, resolver um problema, você pode qualquer coisa, porque todas as possibilidades existem. E aí ele vai dizer, né? Para fazer isso de maneira apropriada, você vai ter que se conectar a essa informação e energia. Então, aquilo que a gente acabou de falar. Quanto mais elevada é a sua emoção, mais energia você transmite. E se mais energia você transmite, mais rápido você cria, mais rápido você colapsa aquela função da onda e mais rápido aquilo se manifesta na sua vida. Então, dependendo da carga emocional que você emite, mais rápido vai ser aquilo que você está manifestando. Depois disso, depois que você observou, você colapsa a função da onda, você entrega. Você não vai ficar procurando evidências na sua realidade de que aquilo já aconteceu. Você vai entregar. E aí o que ele vai dizer é o seguinte: você vai pegar essa criação. É como se eu criasse assim, ó. Eu criei esse celular. Eu criei esse celular e a partir do momento que eu criei, eu observei, tá criado, eu pego esse celular e eu entrego. É como se eu dissesse assim, ó Deus, agora tu faz o
que tu quiser, né? Então, o que ele diz? Tu pega essa tua criação e tu entrega pro campo quântico, para essa consciência. Lembra que a gente falou que é uma consciência? Essa consciência universal é capaz de organizar e governar tudo que existe? Com certeza, essa consciência universal sabe a melhor forma de fazer com que algo aconteça na sua vida. Então, não tente controlar o como. Ai, Suzy, mas o que eu quero é impossível. Como que vai acontecer? Não tem como acontecer, Suzy. Ai, Suzy, mas o que eu quero é muito grande. Não importa como. Não se preocupe com o como ou quando. Apenas entregue a sua criação para essa mente universal, para essa consciência universal, para Deus. Chame como você quiser. Apenas entregue, porque se ele é a consciência universal que organiza tudo, também vai organizar os eventos para que aconteçam na sua vida. Entende? Então ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho, ele vai fazer você ir até os lugares certos, ele vai, através da sua intuição, vai te dirigir, vai te dar ideias, vai te dar insights. Deixe com que ele organize o como. Deixa ele fazer do jeito dele, só confia. Só entrega e confia que ele vai fazer da melhor forma que for possível. Como você está visualizando e você está sentindo, você está mudando toda a química interna do seu corpo. Então, ele diz aqui o seguinte, ó, você ensina o seu corpo emocionalmente qual é a sensação desse futuro agora. E como a sua mente ela não entende o que é futuro, o que é passado, o que é real, o que não é, ela vai entender que isso está acontecendo agora. Exatamente no momento ali que você está fazendo esse exercício, essa ativação. Você recondiciona o seu corpo com essa nova emoção elevada e assim você consegue sinalizar novos genes de novas maneiras. Isso vai mudar o seu corpo para parecer que o futuro que escolheu com a sua intenção clara já aconteceu. Isso significa que você começa a assumir, você vai começar a assumir biologicamente o seu futuro. O seu corpo ele vai começar a se sentir como naquele futuro. Então, pensa numa doença, né? Se você tem uma doença, não importa, você tem uma dor, você tem sei lá o que, não interessa, tá? Você começa a ensinar o seu corpo biologicamente de que você já alcançou a sua cura. Isso vai fazer com que você ative genes diferentes e o seu corpo ele vai começar a sentir como se ele já tivesse curado. E como que um corpo sente como se já tivesse curado? Estando curado, não tendo mais dor, não tendo mais problema. Entende o que eu quero dizer? Você ensina o seu corpo, literalmente, é como se você estivesse ensinando o seu corpo. Pega uma criança que não sabe, que você está educando, e diz para ela assim, ó, vai lá e pega essa caneta e você guarda lá em cima da mesa. A criança vai lá, vai pegar a caneta e vai guardar lá em cima da mesa. Agora, toda vez que ela ver essa caneta, ela vai lembrar que ela tem que botar lá em cima da mesa. Por quê? Porque ela foi ensinada. Então, você está ensinando o seu corpo exatamente o que ele tem que fazer, como ele deve se comportar. Vai influenciar nas suas escolhas, porque agora o seu corpo ele age de acordo com uma nova biologia, com uma nova mente, tá? Então, é isso que você está fazendo. Você está reensinando, você está reprogramando, na verdade, né? Acho que essa é a palavra. Bom, aqui ele vai falar do Jace, né? Jace, enfim, não sei como é que pronuncia, que é o filho dele, que vai no Quantum, enfim, ele conta aquela experiência que o filho dele foi no Quantum, que queria um emprego, eu já citei aqui, né? Ele conseguiu, enfim, tá? Ele conseguiu exatamente o emprego que ele queria um emprego lá daquela forma lá, que ele trabalhasse com o que ele quisesse, tal. E é um dia ele tá numa fila de não sei o que lá, ele encontra o cara, e o cara fala pra ele, eu preciso de uma pessoa que faça isso assim, assado e tal, e nas mesmas condições daquilo que ele queria. Ou seja, ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Mas por quê? Coincidência? Não, isso foi criado. Em algum momento, isso foi criado. Então, tudo que a gente vive na nossa vida, nada é coincidência, gente. Não é coincidência, nada, não existem coincidências. Tudo, em algum momento, foi criado. Tudo, em algum momento, foi pensado. Tá? Em algum momento, você criou. Nossa, a pessoa, ela tava na hora errada, no dia errado, na hora errada. Gente, de alguma forma, essa pessoa atraiu aquilo pra ela.
De alguma forma aquilo foi criado por ela em algum momento. Como o quantum, ele é uma consciência universal que contém tudo, né? Todas as outras coisas, é você se sentir tão inteiro a ponto de você se sentir tão conectado com o quantum como se você fosse o quantum. Como se você fizesse parte disso, porque na verdade você faz. E aí, ó, quando somos inteiros, olha o que ele vai dizer aqui. Quando somos inteiros, simplesmente não há carências. Nada pode faltar. Nesse ponto, a gente apenas observa o que já existe. Entende? Então, por que acontece? Quando você se torna um com o quântico, com o quantum, você pensa, pô, tudo já existe, cara. Não existe falta, não existe carência. Tudo já existe. A única coisa que você faz é trazer isso à vida. Por quê? Porque você entendeu que se você é um com o quantum, você já contém, você já tem. Você já tem tudo o que você quer. Só que você não está observando. E você não está observando da forma certa. Tá? Então a ideia é você se sentir tão inteiro com o quanto a ponto de você olhar para você e pensar: cara, eu já tenho tudo. Eu já tenho qualquer possibilidade. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá na outra imagem que vai ser melhor para explicar. Ó. O que você vai fazer? Você vai pegar um objetivo aí que você quer, tá? É uma cura, é um trabalho, é uma oportunidade, é um relacionamento, é uma... Enfim, você vai escolher aquilo que você quer. E você vai escolher uma letra que represente isso, tá? Pode ser qualquer letra, não tem um padrão. Desde que você conecte essa letra àquilo que você quer. Então, eu quero um trabalho, aqui ele usou a letra T, né? Aqui foi, ele deu o exemplo do que o filho dele fez. Ele queria um trabalho, então ele usou a letra T para representar. Eu quero saúde, usa a letra S. Eu quero uma oportunidade, usa a letra O. Eu quero um relacionamento, a letra R. Mas não importa a letra, tá? O importante é que quando você pense nessa letra, você associe ao desejo, ao seu objetivo. E aí você vai escrever essa letra aí num papel. E ao redor dessa letra, você vai fazer esses desenhos aqui. Essas ondinhas, tá? Essas ondas, elas representam o campo eletromagnético. Então, faz duas ondinhas, como se uma fosse sua intenção e a outra fosse sua emoção. Desenhe, literalmente, essas duas ondas ao redor da letra que representam o objetivo que você quer. E você pode fazer esses riscos aqui, tá? Esses riscos aqui significa o quê? Que você está emanando essa assinatura eletromagnética, tá? Faça isso num papel. De um lado, você vai escrever intenção, que são seus pensamentos, e você vai colocar lá, lembra da intenção clara? Então, agora você vai listar tudo que você quer. Eu quero um relacionamento assim assado, eu quero um emprego assim, 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 assado, tá? Você vai colocar, ó, aqui ele colocou, eu quero trabalhar em qualquer lugar do mundo, que eu quero ganhar o mesmo salário que eu ganhava no antigo emprego ou mais, eu quero contratos de trabalhos de 6 meses a 1 ano, amar o que eu faço e ser meu chefe, liderar a minha própria equipe. Bem específico, seja o mais específico que você puder. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu quero um emprego que seja flexível, eu quero um trabalho que seja home seja home office, eu quero um emprego que eu consiga levar meu filho para a creche, eu quero um emprego, sei lá, você vai citar aí as características de acordo com aquilo que você quer. Do outro lado, você vai escrever emoção elevada, os sentimentos. E aí você vai pensar, né? Poxa, quando eu alcançar isso daqui, né? Esses objetivos aqui. Como eu vou me sentir? E aí você vai listar. Aqui ele botou, eu vou me sentir empoderado, apaixonado pela vida, eu vou me sentir livre, eu vou me sentir grato, eu vou me sentir satisfeito, eu vou me sentir realizado, eu vou me sentir feliz, eu vou me sentir completo, sei lá, tá? Você vai colocar aí o que você vai sentir quando você alcançar esse objetivo, certo? Então, essa daqui é a nossa preparação para a nossa meditação. Gente, é isso, tá? Você já assistiu o vídeo, já fez aqui a atividade da letra, você já está pronto para partir para a meditação, para acessar o campo quântico e essa nova possibilidade que você deseja manifestar, tá bom? Eu vou deixar a meditação aqui, ó. Clica direto aqui nesse botão que você já vai direto para lá.
E ó, aproveitem, tá bom? Ó, um super beijo. Até o próximo vídeo.